Bem-vindos a mais esse webinário sobre gestão em cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre os resultados de janeiro de 2025, mas também dar uma perspectiva sobre o ano de 2025 e como a FIDUC, especificamente o Comitê de Investimento, está enxergando esse ano à luz dos investimentos. Como sempre, eu tenho ao meu lado a Magali Bim, minha sócia e CIO da companhia. Magali, seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. E queria começar falando para vocês de gestão ativa. Gestão ativa que é um tema recorrente desses webinários e muito importante dentro da carteira de vocês, que é o fato de que o nosso comitê de investimentos continua tomando decisões depois de vocês tomarem a decisão de investir em um superfundo da FIDUC, ter uma carteira com a gente diversificada. O comitê de investimentos, dentro do mandato que vocês deram, vai buscar as melhores decisões à luz dos acontecimentos. Nesse sentido, a Magali, talvez você possa até compartilhar com a gente uma tela, e essa tela é quase que uma curiosidade para vocês. Ela tem três cenários, são três cenários realistas, tem muito mais cenários do que esses dentro do Comitê de Investimentos, mas é interessante mostrar para vocês que o Comitê de Investimento traça cenários à luz da macroeconomia, das circunstâncias brasileiras, da política, e aqui a gente trouxe, por exemplo, o cenário otimista, o cenário intermediário, o cenário pessimista em relação ao Brasil. Adianto a vocês que a principal variável entre eles é a variável do governo em relação ao déficit fiscal, à questão fiscal brasileira, e essa que está pautando principalmente, não exclusivamente, mas principalmente a mudança de cenário da FIDUC. Hoje o Comitê de Investimentos está com um olho maior, um foco maior dentro do cenário intermediário. Isso pode mudar a qualquer momento, mas é importante para vocês verem que para cada um desses cenários existe uma série de decisões pré-acordadas dentro do comitê. O comitê tem um mandato para fazer isso e ele pode e deve fazer essas mudanças sempre que ele julgar necessário. No dia a dia, o planejador que te atende, ele tem muito mais informação do que isso. Ele tem acesso a uma série de conteúdos que a gente entrega para ele, com uma série de cenários, uma série de decisões táticas mesmo que a gente entrega para o planejador. Não porque ele vá participar ativamente disso, a ideia não é essa, mas para que ele tenha mais conteúdo, para que ele possa tranquilizar você em relação a tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, se você tiver também alguma dúvida e quiser ter mais detalhe, é sempre importante você conversar com o seu planejador, ele tem muito mais informação sobre isso, e a minha ideia era muito mostrar para vocês o tipo de guia que a gente tem dentro do Comitê de Investimentos para percorrer o mapa, para percorrer esses mares ao longo de 2025. Magali, você gostaria de explicar isso de outra forma? Sim, o Comitê de Investimento faz, né, trabalha com vários cenários, né, então a gente tem planos para todos os cenários, né, a gente não aposta isoladamente em uma direção ou outra, né, a gente pode ter uma opinião, tá? E hoje a gente tem uma opinião que tem uma assimetria de risco-retorno favorável para quem assume risco no Brasil nesse momento. Isso é expresso no fato de que, sim, a gente inseriu proteções, tomamos medidas de redução de risco em 2024, muitas das quais até comentamos aqui na última reunião, mas nós não tiramos inteiramente o pé do risco, né? Então, os fundos hoje, eles rodam com carteiras que tendem a se beneficiar muito de uma mudança de cenário para melhor no Brasil. Mas, apesar dessa opinião, as nossas carteiras estão diversificadas, né? Então, elas não estão direcionalmente posicionadas para um cenário ou outro. Então, e isso, né, ajuda, né, a navegar qualquer cenário com menos volatilidade, né, e não nos impede, né, de ter os planos para ajustar a carteira em qualquer cenário que se materialize.
Perfeito. E para falar de captura de resultado por meio da exposição a algum risco, a gente podia falar agora do fechamento do mês de janeiro. Perfeito. Então, aqui, Pedro, começando com uma visão de todos os fundos, nesse início de ano, no mercado, aqui, principalmente no Brasil, deu uma respirada. A gente teve bons resultados em todos os superfundos, com foco nos ativos domésticos. O fundo internacional sofreu um pouco com a queda do dólar, né? Ele aparece aqui, mas num movimento normal para um ambiente de recuperação dos ativos locais, né, que incluem, obviamente, o real, né, que foi bem, e aí acaba afetando o nosso fundo internacional, porque nós estamos expostos a essa variação da moeda. Então, resultados, ainda considerando o fundo internacional, muito bons, né? Aqui a gente vê em verde claro os resultados dos perfis, perfil conservador com um avanço de 1,14%, balanceado de 1,25% e o especialista de 1,5%, todos bem acima do CDI. Na Previdência, aqui no gráfico à direita, os resultados também refletem esse mesmo contexto, né? Fundo conservador com um ganho de 1,45% e o fundo balanceado de 1,23%. Entrando agora na análise de cada fundo, né? O slide da esquerda está mostrando a alocação do fundo de renda fixa por estratégia, e o da direita, o retorno e a atribuição bruta, né? Então, em azul mais escuro, a gente tem o retorno da classe de ativo, que está nomeada aqui embaixo, e a coluna azul mais clara é a atribuição bruta daquela estratégia. Nesse mês, o crédito privado, que é o grosso da nossa alocação aqui, se recuperou. Houve retomada de captação líquida para esses fundos, reforça um pouco a tese de que o resultado mais fraco que a gente teve em dezembro nesses fundos não foi por um problema específico na categoria, mas um reflexo do aumento da aversão ao risco, que foi bem generalizado naquele mês, e a gente comentou bastante sobre isso. A exceção aqui foi o fundo de inflação, que sofre um pouco com um leve aumento do juro futuro longo, né? A gente vê aqui o resultado dele, que foi 0,5%, mas isso foi mais do que compensado com essa alocação em pré-fixados, que foi muito bem no mês, né? A gente teve, o nosso fundo aqui subiu 6% num só mês, né? Então, apesar da participação dele no total ser pequena, né? Ele é apenas 1%, ele contribuiu bastante com o resultado. E com isso, né, o fundo de renda fixa rendeu 1,05% ou 122% do CDI. Nos multimercados, a gente teve um mês no geral bom, né? Foi um ganho de 0,90%, mas resultados mistos aqui em termos das estratégias. E é para ser assim. A gente quer essa diversificação justamente para dar esse equilíbrio e reduzir a volatilidade. As estratégias que funcionaram melhor foram a quantitativa, né, que aparece aqui, a carteira própria e a de crédito. A quantitativa está focada no mercado internacional. Ela está baseada em posições escolhidas por modelos matemáticos e tem ido muito bem, né? Aliás, foi um dos grandes destaques do ano passado. A carteira própria, até como a gente já falou aqui algumas vezes, são escolhas de vários ativos financeiros, locais e internacionais, que são feitas pelo comitê de investimento e que tendem a responder bem nos momentos de alta de mercado, como foi o caso esse mês, né, que a carteira subiu 2%. Do lado mais fraco, a gente teve a estratégia de long and short, mas que foi uma estratégia que também tem dado bastante equilíbrio para a nossa carteira e até com desempenho bastante bom
no último mês de 2024. E, por fim, a estratégia macro, né, que também acho que ficou nesse lado mais fraco nesse mês. Esses são os fundos que podem apostar em qualquer direção, e esses gestores estavam mais pessimistas com o Kit Brasil, né, que a gente chama de Kit Brasil aqui, né, que são os ativos locais. E, portanto, eles não capturaram toda a alta no mercado local. Esses também são aqueles fundos, né, que já vêm com uma performance um pouco pior aí nos últimos 2 anos, e que a gente tem reduzido o peso nessa carteira de multimercado. Indo agora para o fundo de ações, a bolsa subiu bastante nesse mês, depois de 4 meses de perda. Isso veio na onda da melhoria dos ativos brasileiros. O Ibovespa avançou 4,86%, foi puxado por setores domésticos, como financeiro, consumo cíclico. Os investidores estrangeiros ingressaram com 6,8 bilhões na B3 em janeiro, né? E isso acaba fazendo preço. E a gente nota que tem muitos gestores globais, agora nesse início de ano, se posicionando em Brasil. Mais uma vez, aqui eu acho que é importante ressaltar que a gente não pode correr o risco de entrar no pessimismo extremo e tirar o olho do que está acontecendo lá fora, né? Com esses posicionamentos também dos estrangeiros. Porque se para o investidor estrangeiro ele tem uma perspectiva diferente do investidor brasileiro, né? O brasileiro está olhando muito o que acontece aqui no Brasil. O investidor estrangeiro ele está olhando as coisas no relativo. Então, se ele achar, por exemplo, que em mercados emergentes como o Brasil, ele vai ganhar mais dinheiro em 2025 do que em mercados da Europa ou Estados Unidos, ele vai colocar dinheiro para esses mercados. E a quantidade, né, de dinheiro que existe para fazer esses movimentos, ela é gigantesca, né? Então ela acaba fazendo preço. Então a gente sempre lembra isso, né? Para que as pessoas também não podem se descuidar, né? E achar que tudo vai ser, quer dizer, todos os movimentos da Bolsa Brasileira vão ser focados no que está acontecendo com a política econômica, com a questão fiscal ou com os dados econômicos aqui, como inflação, emprego, etc. A gente fala muito disso há bastante tempo, né? Quer dizer, talvez uma coisa que sempre aparece é o mais provável é que o Brasil fique a reboque daquilo que vem de fora, né? E isso é sempre importante colocar, por mais importante que seja o Brasil para os brasileiros, a verdade é o que vem de fora será mais importante do que nós mesmos, né? Também cabe notar como é rápido, né? A gente pegou os últimos 2 meses do ano passado, novembro, dezembro de 24, portanto, muito duros para ações e uma oposição de gráfico, um gráfico completamente diferente do ano anterior, né, final de 23, onde os últimos 2 meses representaram 95% do ganho do ano inteiro. O do ano passado, há 3 meses atrás, foi exatamente o oposto, mas em compensação, em janeiro desse ano, mantendo um pouco de risco dentro da carteira, você tem uma reversão subindo quase 5%, uma classe ativa em um único mês, né? Quer dizer, um negócio gigantesco. Acho que dentro do comitê de investimento, Magali me confirma se você lê isso de outra forma, mas o que a gente tem, das certezas que a gente tem é que 2025 vai ser um ano de muita volatilidade, né? Vai ter muita Sim. surpresa boa, surpresa ruim, surpresa boa, surpresa ruim, e o mais provável é saculejo. Perfeito, e é por isso que é tão difícil, né, fazer o que a gente chama de timing de mercado, que é, na verdade, tentar acertar um momento de entrar, né? Nem gestores muito experientes conseguem fazer isso de maneira adequada, porque
Para os movimentos de curto prazo, os fatores técnicos, né, como posicionamento dos agentes, fluxo, eles definem muito o preço, né? Então, você pode olhar para os fundamentos mais para médio e longo prazo, mas é muito difícil você conseguir identificar quais vão ser os movimentos de curto prazo. Então, por isso a gente sempre recomenda, né? Vai entrando aos poucos, né? Caiu bastante, entra mais um pouquinho, ah, e vai fazendo a sua posição assim. Não tenta ficar adivinhando qual vai ser o momento que o mercado vai virar, porque você não vai conseguir fazer isso. Perfeito, perfeito. Então, indo agora para o fundo internacional e até falando de volatilidade, eu acho que a gente vai ter muita volatilidade também, né, no mercado internacional. Isso porque a gente tem um novo governo dos Estados Unidos, né? A gente está vendo um ritmo bastante frenético até de decisões, né, que mexem com o mercado, né? Decisões que têm o poder de mexer, por exemplo, com o juro americano, com o direcionamento do dólar, e isso faz preço no mundo inteiro. Então, a gente espera nesse ano muita volatilidade no mercado internacional, e aqui já falando do Fundo Internacional. Nesse mês, a gente não teve muita surpresa do ponto de vista do juro americano, porque o Banco Central lá fora ele tomou uma decisão que estava em linha com o consenso do mercado, que era deixar o juro no patamar, num patamar estável. Mas a gente teve muitas decisões, por exemplo, de tarifas, né, de exportação, isso sim que criou bastante volatilidade aí ao longo do mês. As bolsas, em geral, lá fora, elas foram bem, quer dizer, o ganho, apesar de ter variado bastante, elas terminaram, na sua maioria, positivas, né, principalmente as bolsas americanas e europeias. O ouro também, que a gente tem aqui na carteira, também foi bem. Contudo, como a gente também falou, né, a desvalorização do dólar de 6% mais do que neutralizou o ganho que a gente teve nos ativos em moeda original. Então, lembrando aqui de novo, Pedro, que a gente está exposto não só à variação do ativo, mas também à variação da moeda, né, que nós estamos posicionados, que é o dólar. Então, o dólar perdeu o valor, né, contra o real. E, na verdade, perdeu praticamente contra todas as moedas do mundo em janeiro, e isso foi muito em função do fato de que, em dezembro, os investidores tinham se posicionado para o pior cenário de tarifas nos Estados Unidos, o que acabou não acontecendo. Então, algumas daquelas posições que estavam compradas em dólar, em relação a real, em relação a outras moedas, elas foram desfeitas, e com isso a gente teve essa desvalorização mundial do dólar em janeiro. E isso afetou, obviamente, o Brasil, né? Houve outros fatores aí também que pesaram sobre a nossa moeda, mas eu acho que esse foi bastante relevante, e a moeda brasileira se valorizou, tirando aí alguns ganhos do nosso fundo nesse mês. Acho que aqui, só para completar, é dizer que esse tipo de movimento ele faz parte, né, do que a gente espera para um fundo como esse, né? Valorização da moeda brasileira normalmente é acompanhada de valorização de ativos domésticos. Então, se você está diversificado e perde numa ponta, a tendência é você ganhar na outra ponta, que foi exatamente o que aconteceu nesse mês. Perfeito. O mês passado, o contrário, de novo, do ano passado, né? No ano Exato. passado, esse fundo internacional, e você, eu sei a atenção que você dá a ele, performou absurdamente bem. Então, agora, no mês de janeiro de 2025, especificamente, quando o Brasil performa bem, ele performa mal. O recado que sobra você deveria ter o Fundo Internacional na sua carteira de qualquer forma deixar uma parte alocada. Quanto disso o aplicativo consegue fazer essa conta para você, te dando exatamente qual é o asset allocation que a gente recomenda para você. E se você quiser conversar mais com o seu planejador, ele vai certamente conseguir te trazer mais conhecimento sobre isso. Perfeito.
Entrando agora nos fundos de previdência, nós temos o fundo conservador aqui do lado esquerdo, que funciona como uma carteira diversificada, mas com um viés mais cauteloso. Renda fixa aqui é a maior parcela, com 3/4 da alocação. Ações Brasil e Internacional em torno de 17% e multimercados representando 6%. O fundo balanceado, além de ter uma boa exposição em renda fixa, entre papéis, tantos indexados ao CDI, né, ou pré, como também papéis indexados à inflação, ele também tem mais ações, né, e também tem uma parcela de crédito imobiliário que esse fundo conservador não tem. Além disso, Pedro, a gente sempre lembra aqui, há diferenças na composição de cada caixinha, que a gente não consegue olhar visualmente aqui, mas elas existem justamente para adaptar essas carteiras ao perfil que a gente está falando aqui, ou conservador ou balanceado. Quando a gente bate o olho no resultado de janeiro, né, o fundo conservador subiu 1,45 e o fundo balanceado 1,23%, acho que é natural alguém se perguntar: "Poxa, mas se o balanceado tem mais risco, num mês em que os ativos de risco do Brasil foram melhores, por que que o balanceado não subiu mais do que o conservador?". Acho que essa é uma pergunta natural. E aqui queria, dar duas explicações. Primeira, porque como a gente falou aqui, nas estratégias dentro das caixinhas, pode haver diferença entre os fundos. Então, normalmente, no fundo conservador, a estratégia de renda fixa e inflação está mais concentrada em títulos de curto prazo. Por quê? Porque o perfil do fundo é conservador e os títulos mais curtos são menos voláteis. Isso quer dizer que os títulos mais longos que estão aqui nessa caixinha são piores? Não quer dizer isso. A volatilidade nesses títulos mais longos é maior, mas a expectativa de retorno também é maior. Em janeiro, os juros futuros curtos caíram e os juros futuros de prazos mais longo subiram. Movimento divergente. Então, quem se deu melhor? O fundo conservador, que trabalha com prazos menores. Então, percebe aqui, talvez, Pedro, você vai ver a diferença de valorização, né? Esse fundo, nessa estratégia, subiu 2% contra 1% aqui. Também foi um bom resultado, mas o fundo conservador teve o dobro de apreciação nessa estratégia, porque tinha papéis mais curtos, né? Porque ele é um fundo conservador. Posso falar Segundo uma fator, coisa? claro, É porque é super difícil de explicar isso, né, Magali? Assim, é, sim. a verdade é, a gigantesca maior parte das pessoas, ela fala, os juros subiram ou desceram, né? Uhum. E esse tal de os juros não está no plural à toa, ele está no plural porque ele é pelo menos duas entidades, o de longo prazo e o de curto prazo. A melhor coisa que eu tenho para falar, para tentar explicar isso para vocês, é que isso é uma curva em S, às vezes. E essa curva em S quer dizer que você pode ter o juro de curto prazo caindo e o juro de longo prazo subindo. Então você faz um S nesse movimento. Tá? E quando o juro cai no curto prazo, o que quer dizer é que o fundo conservador que estava comprado em juro, que paga melhor, tá? Porque que ele ficou acima, ele ganha dinheiro nesse processo. Tá? Ou pelo menos a cota é valorizada na marcação a mercado dentro desse processo. Tá? E o de longo prazo, quando o juro sobe e ele está comprado num juro que ficou mais baixo, ele apresenta na marcação a mercado uma cota mais baixa. Quer dizer, o que eu estou tentando mostrar para vocês existe uma complexidade nisso. Tá? Mas existe uma razão muito fácil para a gente entender pela qual o fundo conservador, nesse mês, nessa estratégia, ganhou mais dinheiro do que o fundo balanceado. E está tudo bem.
Assim, né? Faz parte da brincadeira. Você não deveria pautar sua tomada de decisão por conta de um resultado de um mês ou de uma estratégia dentro de um mês. O mais importante é você entender se se o seu suitability, nessa forma como você enxerga risco e o risco, e você pode comprar risco ao longo da vida, se encaixa melhor numa estratégia conservadora ou numa estratégia balanceada. E o nosso aplicativo ajuda você a responder isso, e o nosso planejador pode te ajudar muito a responder essa resposta. A definição mais simples disso é o que vai fazer você dormir mais tranquilo. Não é a única definição, mas é uma boa definição. Se você conseguir dormir mais tranquilo, porque você sabe que você está tentando buscar a maior rentabilidade possível no longo prazo, balanceado. Se você vai dormir mais tranquilo porque você tem a menor volatilidade, sempre, ou quase sempre, melhor colocando, vai mais para o conservador. Mas achei importante pontuar isso para não deixar de falar. Perfeito, Pedro, ajudou bastante. A segunda explicação, né, para essa diferença aqui que a gente viu nesse mês é a performance do fundo imobiliário, né? Como a gente notou na página anterior, o fundo imobiliário ele só aparece aqui na carteira balanceada, porque ele é um fundo que tem uma volatilidade média, né? Ele tem um pouco mais de risco, de oscilar bastante, né? Como foi o caso aqui em janeiro. Então a gente só deixa ele aqui no fundo balanceado e também de uma maneira muito pequena, né? A participação dele nesse fundo é de apenas 3%, ela varia aí basicamente entre 3% e 4%. Nesse mês de janeiro, a gente teve uma oscilação negativa aqui no fundo imobiliário. Segundo os especialistas que acompanham esse mercado, os participantes colocaram no preço uma expectativa de que o Brasil vai ter que trabalhar com juro maior por mais tempo, né? E essa classe acabou sendo penalizada, porque muita gente compara, né, o que você ganha com o imóvel com o que você ganha no mercado financeiro. A gente aqui, no Comitê de Investimento, vê um pouco de exagero nessa precificação, tá? E acha que tem um potencial de reversão de parte, pelo menos, dessa marcação, mas justamente porque a gente espera volatilidade nessa classe, a gente vai continuar mantendo o peso dessa estratégia aí em torno de 3 a 4%. Como a gente tem fundo imobiliário só aqui, então a gente acaba justificando essa diferença aqui, esse retorno um pouco menor nesse mês para o balanceado, num mês também que ele talvez deveria ter ido, se todas as tendências fossem, vamos dizer, as usuais, né? Ele tenderia a ter tido um resultado um pouco melhor do que o conservador. Mas nem sempre a regra vale, né? A gente também tem as exceções aí. Eu acho que esse mês teve um pouco de exceção aqui, no caso do resultado dos dois fundos. Pedro, eu acho que é isso. Com isso a gente conclui o resultado, os comentários sobre resultado, e tendências desse mês de janeiro. E eu acho que é isso aqui, pelo menos da minha parte. Magali, obrigado. Primeiro mês do ano, mês bom para investimentos, excelentes resultados. Vai ser um ano com muita volatilidade, tem muita incerteza, mas você pode contar com o seu planejador e contar com o comitê de investimento inteiro, trabalhando 24/7 em cima dessas carteiras. Então, a todos vocês que se juntaram a gente, muito obrigado. Nos vemos mês que vem. E, Magali, obrigado aí por ter explicado para a gente tudo que a gente fez no mês passado. Até a próxima, gente.